Capítulo 25. Demasiado assustada para falar. Passamos o primeiro dia depois da viagem à cidade a recuperar forças, e depois mais um ou dois a transportar todo o material do acampamento superior e a instalá-lo no novo. Este novo acampamento ficava muito mais abaixo na montanha. Calculei que talvez a meio caminho entre a cidade e o acampamento superior. E era diferente. O bosque era mais cerrado e, por vezes, sentíamos o cheiro do sal que vinha do lago. À noite, víamos o clarão das luzes da cidade iluminar o céu a oeste e o vento soprava com menos força do que no alto, perto do cume. Durante os primeiros dias no campo inferior, Mitchell pareceu nervoso, sempre a olhar para o fundo do desfiladeiro, a cabeça de lado a escutar o vento. Mas, passado algum tempo, começou a relaxar. O senhor revelou-me algo. Anunciou-nos uma manhã. Voltei-me no mesmo instante para ele, com o coração apertado. Senti a adrenalina invadir-me o corpo e as minhas mãos começaram a tremer. Sempre que Mitchell tinha um anúncio a fazer, eram más notícias, e preparei-me para mais uma catástrofe. Ele não se apressou, deixando a tensão aumentar. Era sempre o mesmo. Quando o profeta recebia uma revelação, demorava algum tempo a deitá-la cá para fora. Estávamos sentados em círculo em cima de um oleado cinzento, estendido em frente da tenda. A manhã ia a meio e o sol começava a aquecer o sítio onde estávamos entre as árvores. Eu não tinha o cabo de aço à volta do tornozelo e dava graças por isso, mas não era o suficiente para me fazer feliz. Continuava soldada a Mitchell. Era tudo menos livre. As palavras dele eram, para mim, mais fortes do que quaisquer correntes ou o cabo de aço. Enquanto esperávamos que ele falasse, estudei-lhe o rosto. Os cabelos tinham agora muito mais fios grisalhos. Além disso, estava a ficar mais magro. A cara também. Voltei-me para Barzi. A mesma coisa. Fios de cinza no cabelo. Manchas na cara. Era como se os dois estivessem a envelhecer diante dos meus olhos. 30 anos. Hei de viver mais do que eles. Era um pensamento deprimente. Então senti um arrepio de calor e ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Não, não será tanto tempo. A sensação apanhou-me completamente de surpresa, e o arrepio não fora frio, mas quente. Pareceu infiltrar-se-me na alma, como água quente a preencher todo o vazio que sentia por dentro. Senti o poder do meu Pai Celeste perto de mim. Quase comecei a chorar de alívio. Não serão 30 anos. Mantém-te forte. Não te abandonarei. Fechei os olhos a pensar naquele momento em que estivera no meio dos repuxos, a desejar que a minha alma pudesse deslizar para longe. Não, não é essa a resposta. Eu providenciarei uma maneira. Mantive os olhos fechados e então inspirei fundo. Olhei outra vez para Mitchell e aguardei o anúncio com renovada determinação. O senhor velou todos os olhos na cidade. Disse ele por fim. Quer que vamos para o meio das pessoas agora. Somos livres de caminhar no meio delas. Confiaremos no Senhor para nos manter a salvo.
Confiaremos no Senhor para velar por nós e proteger-nos de todos os perigos, enquanto Ele põe à prova a nossa fé. Se Barzi sabia daquela decisão, não deu mostras disso. Na realidade, pareceu até um pouco surpreendida. Olhei para ele. Ia então passar a deixar-me ir à cidade sempre que eles fossem? Quase encolhi os ombros. Ficar ali, ir à cidade, fosse como fosse, não podia fugir. Suponho que me senti um pouco feliz por não ter de ficar sempre no acampamento. Serviria para aliviar um pouco o tédio, mas detestava a ideia de ter de ir a pé para todo lado. Detestava a ideia de irmos à cidade e embriagarmos-nos todos os dias, ou ir a festas horríveis e arrastarmos-nos de regresso à casa ao nascer do sol. Mitchell observava-me com uma expressão atenta. Muito bem, disse. Vamos descer à cidade. Mas compreendes as regras, não é verdade, Esther? Não tenho de repeti-las, não? Não tenho de falar a respeito da tua vida e da vida da tua família? Vais ser uma boa esposa, não vais, Esther? Olhei para ele com uma expressão vazia e assenti em silêncio. Mantém-te forte, não te abandonei. As palavras ecoavam na minha cabeça. Passamos a deslocar-nos regularmente a Salt Lake City. Por vezes íamos todos os dias. Noutras, deixamos passar um par de dias de intervalo. Todas as viagens eram praticamente iguais. Beber, saquear, ir até ao Liberty Park ou ao Artesian Well Park para comer o que tivéssemos roubado e em seguida voltar ao acampamento inferior. As viagens ocupavam quase o dia todo. Íamos sempre a pé, e mesmo do acampamento inferior era uma longa caminhada. De longe em longe, apanhávamos um autocarro quando chegávamos à cidade, mas quase sempre caminhávamos, o que significava que andávamos muitos quilômetros. Por vezes, Mitchell pregava o suficiente para conseguir algum dinheiro. Gastava-o quase todo em álcool e droga. Mas houve um par de vezes em que nos levou a almoçar. Uma vez ao Chuck Arama, outro ao Super Salada e outra a uma casa de gelados e hambúrgueres chamada Iceberg Drive-In. Eu adorava poder comer comida verdadeira, qualquer coisa quente, qualquer coisa que não saísse de uma caixa de cartão ou de uma lata. Era mais maravilhoso do que sou capaz de explicar. Mas detestava a maneira como as pessoas olhavam para nós. Mitchell com a sua barba desgrenhada e a sua suja túnica. Eu e Barzi com os panos brancos que nos escondiam completamente os cabelos e os olhos a espreitar por cima dos véus, de tal maneira que só as mãos ficavam à vista. Toda a gente pensava que éramos loucos, e era assim que nos tratavam. E como posso eu censurar aquelas pessoas? Estávamos no Utah, não no Afeganistão. Houve uma ou duas ocasiões em que pessoas se aproximaram de nós e perguntaram a que religião pertencíamos. Era sempre Mitchell que falava. Algumas daquelas pessoas olhavam durante muito mais tempo para mim do que para Mitchell ou Barzi. Quando o faziam, eu olhava-as nos olhos, a tentar comunicar com elas. Sim, tem razão. Sou Elizabeth Smart. Mas era o mais longe que me atrevia a ir. Olhares, curtas conversas, nada mais.
Perto do fim de agosto, Mitchell começou a falar do que faríamos quando o inverno chegasse. Tínhamos começado a cavar um abrigo, mas estava longe de estar acabado e Mitchell deixara de trabalhar nele. Andava demasiado ocupado a saquear, violar e beber. Sabíamos que não podíamos ficar na montanha. Não tínhamos mantimentos. Vivíamos num regime de dia a dia, refeição a refeição. Nunca conseguiríamos sobreviver ao inverno no abrigo inacabado. Seria impossível descer todos os dias à cidade para arranjar comida. Não tínhamos roupas quentes, nem equipamento, nem qualquer fonte de calor, exceto a fogueira. Os invernos do Utah são sempre brutais, com montes de neve e temperaturas muito baixas, sobretudo nas montanhas. Mitchell, sabendo que teríamos de fazer qualquer coisa antes que o inverno se instalasse, começou a falar de opções. Falou de alugar um apartamento. Não podia ser, não tínhamos dinheiro, e ele não ia arranjar um emprego. Falou de voltar para a casa de uma família com a qual já tinha vivido. Um dos amigos dele que lhe ensinara a respeito do uso medicinal das ervas, mas depressa percebeu que não ia resultar. Mesmo que os amigos não me reconhecessem, como ia ele explicar uma esposa de 14 anos? Por isso, continuou a trabalhar no problema. Pensava que tinha dito que o Senhor providenciaria, disse eu, enquanto ele debatia todas as opções. Oh, e providenciará, foi a resposta. Mas o Senhor espera que eu faça tudo o que puder para me proteger. O que era interessante, Mitchell confiava inteiramente no Senhor para conseguir as coisas de que precisávamos para sobreviver. Bem, no Senhor e num pouco de sorte, e em mendigar muito, e em roubar muito. Mas quando se tratava de haver alguma possibilidade de ser preso ou de eu lhe ser tirada, já não confiava assim tanto no Senhor, o que deixava muito poucas opções. Inverno frio, montes de neve, sem comida, sem um lugar onde viver? Qual era a resposta? Ir para um sítio onde fizesse calor, claro. Antes de podermos decidir para onde ir, precisávamos de fazer um pouco de pesquisa. Precisávamos de ler umas coisas e de estudar uns mapas. No dia seguinte, saímos do acampamento inferior e fomos direto à biblioteca pública de Salt Lake City. Ao passar as portas principais, detive-me e olhei ao redor. Era a primeira vez que ali entrava e não sabia aonde ir. Também Mitchell pareceu hesitar. Olhei para as senhoras que estavam ao balcão. Tentavam não nos mirar com um ar de espanto, mas era difícil, e passaram alguns segundos antes que desviassem os olhos. Havia um homem sentado a uma mesa perto da entrada. Também ele olhava para nós. Parecia ter 30 e poucos anos. Era um sujeito de aspecto perfeitamente normal. Ao olhar para mim, pegou no telemóvel e saiu da biblioteca para fazer um telefonema. Não sei se foi ele que chamou a polícia, mas sempre achei que sim. Mitchell levou-nos para o segundo piso. Deixou-nos sentadas a uma mesa afastada e foi juntar uma série de mapas e livros para estudarmos. Não havia muito movimento e a biblioteca estava silenciosa. Uma jovem asiática, provavelmente uma estudante universitária, era a única outra pessoa na seção dos mapas e deixou de nos prestar atenção uma vez recuperada do choque inicial provocado pelo nosso aspecto.
Mitchell abriu em cima da mesa uma grande mapa da Califórnia. Estudou-o, movendo o dedo ao longo da linha da costa, passando de uma cidade para outra. Falava a respeito de cada cidade à medida que deslocava o dedo para o sul. São Francisco, Sacramento, Los Angeles, San Diego. Debitou um monte de fatos a respeito de cada uma dessas cidades, mas não sei se sabia verdadeiramente do que estava a falar. Estudou o mapa durante mais alguns minutos e então bateu com o dedo em San Diego. Aqui, anunciou. Será essa a nossa nova casa. Ergui os olhos e vi um homem aproximar-se de nós. Vestia roupas normais e pensei que fosse um visitante da biblioteca que queria perguntar qualquer coisa. Sabem onde é o banheiro? Estava à espera de ouvi-lo dizer. Mas não foi o que disse. Ao aproximar-se, mostrou um crachá e dirigiu-se a Mitchell. Polícia. Homicídios. Tenho umas perguntas a fazer-lhe, anunciou. Pensei que o meu coração ia explodir. Voltei-me para ele e fiquei a olhar fixamente. Comecei a tremer. Sentia a cabeça a andar à roda. Estava tonta de esperança, expectativa e medo. As palavras de Mitchell começaram a gritar dentro da minha cabeça. Mato-te, a ti e a tua família. Corto-os com a minha faca. As ameaças dele eram a única coisa em que conseguia pensar, a única coisa dentro da minha cabeça. O detetive olhou para mim, mas manteve a atenção focada em Mitchell. Recebemos alguns telefonemas a sugerir que esta garota pode ser alguém que desapareceu. Se permitir que lhe tire o véu e lhe veja o rosto, podemos esclarecer este assunto. Desse modo, se recebermos mais chamadas, podemos dizer que já verificamos. Senti uma vaga de alegria tão forte que pensei que ia chorar. Queria pôr-me de pé e correr para o detetive. Queria saltar para os braços dele. Queria arrancar o véu e chorar agarrada a ele. Mas não podia. Não podia. Mas não importava, de todos os modos. Ele estava ali, era forte, sabia o que estava a fazer, ia salvar-me. Mantive os olhos no detetive. É agora, pensei. Ninguém me vai fazer mal. Ninguém vai fazer mal à minha família. Eu não disse nada, não fiz nada. Fiquei quieta e calada. Portei-me bem. O Mitya não tem qualquer razão para me culpar. Acabou-se, acabou-se. Vou para casa. Então senti uma mão agarrar-me à perna, as unhas sujas a cravarem-se-me na carne. Parecia dura e fria e forte, como um torno de metal. Senti a mão de Barzi na minha perna, fez-me parar o coração. Foi como se tivesse recuado instantaneamente no tempo. Todos os momentos, todos os pormenores daquelas 10 semanas invadiram minha mente. A noite em que tinha sido raptada, subir a montanha. A primeira vez que Mitchell me tinha violado. Estar acorrentada. Estar sentada no balde a chorar até que Mitchell me gritara que parasse. Ouvir a voz do meu tio a chamar o meu nome. O helicóptero por cima das árvores. A água gelada a ser despejada sobre a minha cabeça. Mitchell a descer a montanha para ir raptar a minha prima. O sabor da cerveja. A névoa do álcool. As ameaças contra a minha família ou quem tentasse libertar-me. Dias de espera, dias a rezar, meses de doutrinação,
ao ouvir dizer que tinha vindo de um mundo mau e cheio de pecado, ao ouvir dizer que a minha família estava a pavimentar o caminho que a levaria ao inferno, ao ouvir dizer que devia considerar-me feliz por ter sido escolhida para esposa dele. Mas, acima de tudo, sabia que o duro aperto da mão de Barzi na minha perna era sua maneira de dizer: não importa o que digas ou deixes de dizer, e não importa o que faças ou deixes de fazer, se formos presos, matamos-te. No fim, acabaremos por te apanhar. Uma ou outra cena dolorosa desenrolou-se na minha cabeça. Recordei o instante em que a tinha visto pela primeira vez. As imagens a passarem pelo meu espírito como que em câmera lenta. O céu prateado da manhã, carregado do cheiro dos pinheiros. O pijama encarnado, enrodilhado à volta dos meus pés. O meu coração a bater como o de um colibri. Barzi sabia que o marido ia violar-me e não se importava. Avançara para me abraçar, o seu hálito quente no meu ouvido. Abraçara-me como se eu fosse uma filha. Sabia que eu não era uma mulher muito nova. Sabia que era apenas uma criança. Mas mesmo assim abraçara-me. E não fora um abraço de ternura e bondade. Fora um gesto de poder, que tinha como único objetivo instilar uma sensação de domínio. Ao reviver estas emoções, fui dominada pelo medo. Mato-te, mato a tua família. As palavras não paravam de dar voltas dentro da minha cabeça. Por isso, baixei os olhos para a mesa e não voltei a ousar erguê-los para o detetive. Todas as partículas do meu ser estavam em tensão. O detetive podia proteger-me dos meus raptores? Podia manter a minha família a salvo? Não sabia. Palavra que não sabia. Era apenas um contra um homem mau que parecia ter mais poder de engodo do que qualquer outro homem no mundo. Só peço que me deixe ver a cara dela, insistia o polícia. É a minha filha, respondeu Mitchell. Não posso permitir que faça isso. É estritamente proibido pela nossa religião. Seria ir contra tudo aquilo em que acreditamos. O detetive ficou calado, a pensar. Senti os olhos dele pousados em mim. Apesar de manter o olhar na mesa, continuava atenta a tudo o que ele dizia. É pura, continuou Mitchell. É inocente. Isso é importante. Por favor, eu sei que isso deve ser novo para ti, mas tem de tentar compreender. Olhei de relance para Mitchell. Olhava o detetive nos olhos. A voz dele era calma, tranquila, agradável. Estava a pedir com grande humildade. Era gracioso até o âmago. O detetive parecia confuso. Posso converter-me à vossa religião só o tempo suficiente para ver o rosto dela? Não, é impossível. Recebemos relatos dizendo que ela pode ser alguém que procuramos. Garanto-lhe, Senhor, que é a minha filha. Amo-a muito. Só quero protegê-la. Só quero conservá-la segura e pura. Barzi continuava a agarrar-me à perna, os dedos a morderem-me a carne. Eu mantinha os olhos baixos, a rezar para que aquele detetive me salvasse do inferno que vivia todos os dias. Deixe-me pedir outra vez. Posso converter-me à vossa religião. Só quero ver o rosto dela. Ouvi Mitchell mover-se na minha direção, como que ia tentar proteger-me. Mesmo que se convertesse, não seria o suficiente.
Só a família e o marido podem ver-lhe o rosto. E a nossa religião não é qualquer coisa a quem alguém possa converter-se numa hora. A nossa fé exige uma conversão que dura uma vida inteira. Todos os dias tentamos ser melhores, tentamos ser mais humildes e obedientes. Lamento, mas o que me pede é impossível. Tem de compreender. Procuramos alguém. Mas, Senhor, se ela fosse a pessoa que procuram, que estaria a fazer aqui sentada? O detetive hesitou. Era uma pergunta sem resposta. Eu gritava dentro da minha cabeça. Por que estou completamente dominada pelo medo? Por que tenho de proteger a minha família? Por que não passo de umas cascas vazias, incapaz de fazer seja o que for, exceto o que eles me mandam? Mais tarde, houve momentos em que fiquei furiosa comigo mesmo por ter sucumbido ao medo. Mas aqueles cujas almas foram destroçadas têm dificuldade em falar. O diálogo continuou durante mais cerca de 15 minutos. A mim pareceram-me 15 anos. O detetive fez mais algumas perguntas a respeito de quem éramos e das coisas em que acreditávamos. Mitchell respondeu sem a mais pequena hesitação. Era um magnífico missionário da sua própria religião, quando queria. Se estava a esconder qualquer coisa, não o deixava transparecer. Era aberto e sincero e parecia desprovido de malícia. Eu nem queria acreditar. Aquele era o homem que me violava todos os dias, o homem que me tinha levado do meu quarto, o homem que me ameaçava constantemente matar a minha família. Era o homem mais malvado e cruel do mundo. Naquele momento, parecia inofensivo como um cachorrinho, um homem simples que tentava viver de acordo com os preceitos da sua religião num mundo ameaçador e sempre disposto a julgar. Finalmente, o detetive ficou sem mais perguntas. Hesitou um longo momento, parecia inseguro. Então fez meia volta e afastou-se, deixando-me com os dois monstros que tinham destruído a minha vida. Fiquei a vê-lo descer as escadas, e naquele instante toda a esperança que tinha sentido foi varrida. Toda a esperança que tivera em relação ao meu futuro foi engolida por uma escuridão opaca. Não conseguia mexer-me. Tinha dificuldade em respirar. Senti que a última réstia de luz tinha sido sugada do meu mundo. Mitchell enfiou o mapa de San Diego numa das suas horríveis mochilas verdes, devolveu os outros à estante e fez-nos sair à pressa da biblioteca, a agarrar-me o braço com dedos de ferro. Se o detetive tivesse ficado para nos ver sair do edifício, teria sabido. Se tivesse visto a maneira como Mitchell me arrastava, a tratar-me como uma escrava e não como uma filha, teria sido óbvio. Mas partira. Eu estava sozinha. Regressamos ao acampamento sem pararmos para descansar. Durante todo o caminho, Mitchell nunca parou de falar, a sua voz a resmungar orgulho. Não há dúvida de que o Senhor me protegeu, disse. Cegou completamente os olhos daquele policial. Eu mantive-me calada e continuei a andar. Este fino véu foi quando bastou para esconder a minha Esther. Riu, agitando o véu diante da minha cara. Sou tão inteligente, sou tão esperto. Disse aquele policial que o teu marido é o único homem que verá a tua cara. Mas o mais engraçado é que foi o teu marido que lhe disse isso.
Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais confiante ele se tornava. Estive cara a cara com um detetive dos homicídios. Vangloriou-se. Um homem treinado para detectar sinais de mentira e embuste. E acreditou em tudo o que eu lhe disse. Olhou-me nos olhos e eu convenci-o de que não és quem eles procuram. Convenci-o disso contigo ali sentada. Deus fez outro milagre. E por que motivo o fez? Porque mais ninguém verá a cara da minha Esther até que o Senhor chame Repsabá e as minhas 7 esposas a testemunhar sobre o mundo malvado. Então exortar-los-ei ao arrependimento, e esse dia está muito perto. Então, de repente, calou-se. Caminhou durante alguns minutos em silêncio, como se estivesse a pensar. O humor dele parecia ter mudado. Tornou-se mais sombrio. Podia deleitar-se na sua própria glória tanto quanto quisesse. A verdade acabaria mais tarde ou mais cedo por vir ao de cima. Estivera a uma unha negra de me perder. Estivera a uma unha negra de ser preso. A uma unha negra de passar o resto da vida na prisão. A realidade matou a excitação, esmagou-lhe a fanfarronice. O que aconteceu na biblioteca foi de certeza uma mensagem, disse. Deus está a dizer-me que o mundo ainda não está pronto para receber a luz dos olhos da minha Esther. Não, não podemos correr mais riscos. Não podemos fazer uma coisa tão perigosa. Voltou-se a lançar um olhar furioso a Barzi, como se a culpa fosse dela. Repsabá, de agora em diante, tu e a Esther têm de ficar no acampamento. Acabaram-se as idas à cidade. Tem de ficar na montanha até que nos mudemos para San Diego. Barzi resmungou. A ideia não lhe agradava, mas sabia que tinha de ser assim. Naquele momento, eu já não queria saber de muita coisa. Senti-me como se estivesse a caminhar numa mancha indistinta. Apesar de estar a atravessar o meu antigo bairro, já não o via. As coisas que outrora me faziam feliz, as coisas que me davam esperança, tudo isso se tornara invisível aos meus olhos. As ruas que costumava percorrer, os carros iguais aos que os meus familiares conduziam, as flores que me recordavam a minha mãe, tudo isso parecia ter se fundido e desaparecido da minha vista. Já não me mantinha atenta a uma oportunidade para fugir. Já nem sequer pensava nisso. Só sentia infelicidade. Foi talvez o ponto mais baixo a que alguma vez tinha chegado. Como pudera o detetive fazer meia volta e afastar-se? Como pudera não saber que eu era aquela que procuravam? Como pudera deixar-me para viver com o diabo e a sua amante? Enquanto subia o caminho principal, sentia-me como uma prisioneira a regressar à sua cela. Estava em prisão solitária, tendo apenas os meus carcereiros por companhia. E estava inocente. Estava inocente. Mas ninguém parecia querer saber disso.